Processos metalúrgicos, fundição, solidificação. A fundição consiste no vazamento do metal líquido no interior de uma cavidade denominada molde, cuja forma corresponde em negativo à da peça desejada. Com a solidificação do metal líquido, obtemos a peça fundida. Nesta aula, nós vamos estudar como ocorre a solidificação. Nós vamos ver que as estruturas produzidas durante o processo de solidificação afetam as propriedades mecânicas e influenciam de modo marcante os processos posteriores que o componente deverá ser submetido para alcançar as propriedades finais desejadas. Em particular, o tamanho de grão e a forma dos grãos podem ser controlados ainda na solidificação. Por isso, é muito importante que o engenheiro entenda de solidificação. Convém lembrarmos desta figura clássica de ciência dos materiais, onde temos, para um determinado material, a relação entre a composição, a estrutura, processamento e propriedades de um material. A estrutura pode ser controlada durante a solidificação. O processo de solidificação, que corresponde à transformação de uma fase líquida para uma fase sólida, consiste de dois fenômenos distintos que ocorrem sequencialmente: a nucleação e o crescimento. A nucleação, por sua vez, poderá ser homogênea ou heterogênea. Veremos que, preferencialmente, ocorre a nucleação heterogênea. Bom, no processo de fundição, o metal no estado líquido possui átomos em arranjo aleatório que podem se movimentar com certa liberdade. Ao resfriar, os átomos perdem mobilidade e, ao colidirem com vizinhos, eles podem estabelecer uma ligação atômica. Ao ligarem-se uns aos outros, dão origem a uma estrutura cristalina. Temos aqui um modelo esquemático de um embrião, que é o estágio inicial da solidificação. Esse embrião pode crescer, tornando-se um núcleo estável, ou pode se desfazer. Vamos relembrar as curvas de resfriamento. No caso do metal puro, a temperatura de solidificação é constante. Curva de resfriamento para uma liga metálica. Nota-se que no caso de uma liga, a temperatura de solidificação não é constante. O início da temperatura de início da solidificação e a temperatura de término da solidificação, visto aqui em função do tempo. Interessante notar que a temperatura de início da solidificação depende da concentração, no caso de níquel ou do cobre. O metal líquido consiste de uma estrutura atômica desordenada, sendo que no resfriamento formam-se pequenas regiões de ordenação de curto alcance, de estado sólido, denominadas embriões. Para que os embriões possam sobreviver na fase líquida sob a forma de núcleos estáveis, ou em outras palavras, possam crescer sem refundir-se, torna-se necessário que a fase líquida esteja a uma temperatura inferior à temperatura de fusão do metal. O líquido deve estar submetido a um superresfriamento térmico, que é o ΔT, que nós podemos ver aqui. Então, esse ΔT é o superresfriamento. Temos, então, inicialmente a redução de temperatura na fase líquida, o aquecimento do sistema pela liberação de calor latente de fusão, equilíbrio
o equilíbrio do calor gerado pela solidificação e pela transmissão de calor pela parede do molde. E, finalmente, o sistema está solidificado e reduz sua temperatura. Energia livre dos estados sólido e líquido. A energia livre de Gibbs é um parâmetro indicador da estabilidade em sistemas sob temperatura e pressão constantes. Dada uma temperatura T, neste gráfico nós vimos que acima dessa temperatura o G do líquido é menor. Então a reação espontânea é no sentido da formação de líquido, enquanto que abaixo dessa temperatura o G do sólido é menor. Então, o sentido espontâneo da reação é para a formação do sólido. A formação de um núcleo envolve duas energias, a energia de volume e a energia de interface, no caso a interface sólido-líquido. O sistema tende a evoluir no sentido de minimizar a energia livre de Gibbs. Temos então que a variação desta energia, é o ΔG, é um valor que indica o sentido espontâneo de uma reação. A formação de um núcleo envolve duas energias. A primeira é uma energia de volume, resultante da transformação do líquido em sólido e que é liberada pelo sistema, atuando como força motriz da solidificação. A segunda é uma energia de superfície, pois o surgimento do núcleo implica na criação de uma interface entre sólido e líquido, que exige consumo de energia pelo sistema e que atua como barreira à solidificação. Temos então que, durante a solidificação, ocorre um jogo de forças. O ΔG de superfície aumenta com o raio do embrião, enquanto que o ΔG de volume diminui com o raio do embrião. A variação de energia resultante da soma das duas aumenta na medida em que o embrião cresce até atingir um certo tamanho, que é o raio crítico. A partir de RC, o ΔG passa a ser negativo e o embrião sólido se torna estável. Esse sólido estável se chama núcleo e tem condições de crescer. Temos então o ΔG, as expressões para o ΔG de volume e de superfície. O ΔG de volume depende então do superresfriamento, ΔT, e do raio ao cubo, enquanto que o ΔG de superfície depende do dr ao quadrado. Então, a partir de um certo ponto, o R ao cubo vai acabar dominando. Somando-se as duas expressões, nós temos aqui a seguinte curva. E lembrando de cálculo 1, nós podemos encontrar o máximo para essa curva aqui. Como se encontra o ponto de máximo? Derivando-se em relação a R. Então, derivando-se em relação a R, encontramos o raio crítico, fazendo a derivada de ΔG em relação a R e igualando a zero, encontramos o R crítico, o raio crítico, que apresenta esse valor aqui. E a partir do raio crítico nós podemos encontrar então qual que é a energia ΔGC. Lembrando então que a partir do raio crítico o embrião se torna um núcleo estável e tem condições de crescer. Efeito do superresfriamento sobre o raio crítico. Pela expressão nós vimos que quanto maior o superresfriamento, que é o ΔT, menor será o raio crítico. E também menor será o ΔG. Isso implica na prática que teremos um maior número de núcleos
e uma granulação mais fina no sólido formado. Nucleação homogênea. Exceto em específicos experimentos de laboratório, a nucleação homogênea nunca ocorre nos metais líquidos. Nucleação heterogênea. A nucleação heterogênea é mais realista e caracteriza-se pela presença de elementos estranhos ao sistema, substratos, e cuja energia de superfície, tensão superficial, destes elementos participa do jogo energético para a sobrevivência do embrião, na formação de um núcleo sólido. Mecanismos de solidificação. A análise da nucleação heterogênea é feita com base nesta figura, onde se observa a participação de 3 tipos de tensões superficiais: a tensão superficial sólido-líquido, sólido-substrato e a tensão superficial líquido-substrato. O ângulo θ é conhecido como ângulo de molhamento entre o embrião e o substrato. O ângulo de molhamento estabelece uma relação íntima entre as características físico-químicas do substrato e do metal líquido, sendo que, se este valor tende a zero, a afinidade físico-química tenderá ao valor máximo e para o ângulo de molhamento máximo, 180 graus, não existe afinidade entre os materiais. Na nucleação heterogênea, ou seja, quando há molhabilidade, o raio crítico é conseguido com um menor número de átomos. Assim, ΔG se torna menor que zero, com um núcleo menor do que na solidificação homogênea. Isso se torna mais evidente nesta figura aqui embaixo, onde todos os núcleos teriam o mesmo raio crítico equivalente. Vemos que quando não há molhabilidade, o número de átomos é muito maior do que quando existe a molhabilidade. Agentes nucleantes ou inoculantes. Na prática, um dos mais importantes aspectos técnicos da solidificação é o controle da nucleação. Cada grão de uma estrutura cristalina cresce a partir de um único núcleo, sendo, portanto, o número de núcleos estáveis disponíveis no volume de líquido que irá determinar o tamanho de grão final. A maneira mais usual de se exercer um controle sobre a nucleação é através da introdução de agentes nucleantes, ou inoculantes, na liga líquida, o que na verdade correspondem a substratos para a nucleação heterogênea. Com alta potência de nucleação, sob a forma de partículas finamente divididas. Exemplo: o caso mais notável de alta potência de refino de grão é o que resulta da inoculação de boro e titânio no alumínio e suas ligas, onde se adiciona pequenas quantidades de titânio e boro em ligas de alumínio. As partículas sólidas servem de sítios efetivos para a nucleação heterogênea. Análise da solidificação do ponto de vista termodinâmico. A transformação do estado líquido para o sólido e vice-versa ocorre devido à busca pelo material de uma condição mais estável de menor energia. Portanto, para o processo de solidificação ocorrer, deve haver uma redução de energia livre. A solidificação somente ocorre quando o metal é resfriado abaixo da temperatura de equilíbrio. A diferença entre a temperatura de equilíbrio e a temperatura em que a solidificação efetivamente inicia chama-se grau de superresfriamento, ΔT, como nós vimos. Quanto maior a taxa de resfriamento, maior o grau de superresfriamento.
Ou seja, quanto mais rápido se retira calor do sistema, maior será o ΔT, que é o superresfriamento. Esta tabela apresenta alguns parâmetros de solidificação de alguns metais, como por exemplo o ferro, em que a temperatura de solidificação é 1535 graus Celsius e o grau de superresfriamento máximo é de 295 graus Celsius. O processo de nucleação e crescimento. Então envolve as duas etapas, a nucleação e o crescimento, onde a nucleação consiste na formação de núcleos estáveis no líquido e o crescimento, com os núcleos formados originando cristais e formando uma estrutura de grão. Temos aqui duas situações, uma em que a situação de resfriamento uniforme, onde os resultados são grãos equiaxiais, e a segunda, que geralmente ocorre em situações práticas, onde é comum termos grãos alongados, orientados segundo o fluxo de calor, que pode ser visto melhor nesta figura. A direção do crescimento e a direção do fluxo de calor. Então, o calor sendo retirado pelas paredes do molde e o crescimento. Estrutura de grão. A taxa de resfriamento interfere no raio crítico e na morfologia dos grãos. Os grãos podem ser equiaxiais ou colunares. Os grãos equiaxiais têm origem numa solidificação que se processa de maneira rápida e uniforme, enquanto que os grãos colunares têm origem numa solidificação que se processa de maneira relativamente lenta em gradiente de temperatura e são direcionados conforme o fluxo de calor, sendo perpendiculares à parede fria do molde. É o que nós podemos ver nesta figura, onde nas paredes do molde os grãos são equiaxiais e no interior são grãos colunares. Troca de calor mais rápida na parede, por isso equiaxiais, e uma troca de calor mais lenta, e os grãos são direcionados perpendicular à parede. E nesta figura nós vemos o efeito de inoculantes. Com inoculante, então os grãos são equiaxiais e pequenos. Nós vimos que o inoculante ele facilita a nucleação heterogênea. Aqui nós vemos a obtenção de uma palheta de turbina de avião a partir de duas técnicas: grãos colunares e monocristal. Nós vimos que o processo de solidificação consiste de dois fenômenos distintos que ocorrem sequencialmente, a nucleação e o crescimento. Vimos que a nucleação pode ser homogênea ou heterogênea, e que na prática ela geralmente é heterogênea. Nós vimos também que a nucleação é facilitada por partículas inoculantes, ou seja, agentes nucleantes. Vimos também que a taxa de resfriamento e a direção do fluxo de calor interferem na morfologia dos grãos. Para finalizar, eu indico dois sites que têm relação com o que nós estudamos na aula de hoje. O primeiro é por que devemos pegar uma garrafa de cerveja pela parte mais fina para ela congelar? E o segundo, superfusão, substância no estado líquido abaixo do ponto de solidificação.